E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar um vídeo de hoje em virtude das frequentes declarações do presidente Lula sobre os dividendos da Petrobras. Lula é um crítico ferrenho da distribuição dos lucros da empresa em forma de dividendos aos seus acionistas. Mas você aí sabia que o governo federal brasileiro é o maior acionista da Petrobras? Vem entender um pouquinho melhor essa história. Bom, como eu comentei para vocês, o governo federal brasileiro é o maior acionista da Petrobras e isso está relacionado com a composição acionária da empresa. O que seria a composição acionária, Gabriel? É a maneira como as ações de uma empresa estão distribuídas entre os seus acionistas, a participação que cada acionista tem dessa empresa. Uma ação é a menor parte divisível de uma empresa, portanto, quanto mais ações alguém, seja um investidor institucional, um fundo, por exemplo, ou um investidor pessoa física, quanto mais ações essa entidade tiver de determinada empresa, maior a sua participação nas decisões dessa empresa e também nos resultados dessa empresa, como o lucro, por exemplo. No caso da Petrobras, o governo federal brasileiro tem pouco mais de 50% do total de ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto, as ações que te permitem definir o futuro da empresa, por exemplo, e em torno de 36% da quantidade total de ações que a Petrobras tem em circulação, ou tem emitidas, que se aí envolvem as ações ordinárias e as ações preferenciais também. Bom, e o que isso tem a ver, afinal de contas, com a questão dos dividendos, que eu comecei o vídeo falando? O presidente Lula vem criticando muito a questão dos dividendos da Petrobras. Bom, se os resultados da empresa são divididos conforme a participação acionária que cada pessoa, cada investidor tem sobre essa empresa, o governo federal brasileiro, sendo o maior acionista da Petrobras, é justamente o governo federal brasileiro que recebe a maior quantidade de dinheiro proveniente da distribuição de dividendos da empresa. Eu acabei de mostrar para vocês que o governo federal tem pouco mais de 50% das ações ordinárias e pouco mais de 36% do total de ações que a Petrobras tem emitidas. Então, toda essa quantidade extremamente representativa é revertida em lucro que o governo recebe por parte dos dividendos da Petrobras quando a mesma resolve distribuir aos seus acionistas. E o governo federal é um dos seus acionistas, o maior deles, inclusive. Essa grande participação do governo federal na composição acionária da empresa, da Petrobras nesse caso, tem efeitos tanto positivos quanto negativos. O principal efeito positivo, como eu acabei de falar, é que, como é uma empresa muito lucrativa, ou tem se mostrado uma empresa muito lucrativa, principalmente nos últimos anos, essa grande quantidade de lucro distribuída aos acionistas na forma de dividendos vai, na maior parte, para os cofres do governo federal. Então, é uma importante fonte de receita para o governo brasileiro. O ponto negativo, que já aconteceu num passado recente, é que a gente pode ter um envolvimento político nas decisões da empresa que não estão visando necessariamente a eficiência da empresa e a visão de longo prazo dela. Muito pelo contrário, estariam visando interesses particulares do ponto de vista político. A empresa estaria sendo utilizada politicamente para beneficiar os interesses de alguns integrantes do governo. Esse temor que o mercado tem sentido em relação às possíveis interferências políticas que podem acontecer na Petrobras justificam o desconto que as ações da empresa estão sofrendo no mercado. A empresa tem se mostrado muito lucrativa, como eu comentei nos últimos anos, distribuiu uma quantidade imensa de dividendos e é uma empresa que está sendo eficiente nas suas operações. Mas se a gente for olhar os múltiplos da Petrobras hoje, a gente vai ver que ela está sendo negociada a pouco mais de 2 vezes o seu lucro. Ou seja, se a gente comprasse as ações da Petrobras hoje, no preço que elas estão sendo negociadas atualmente, e os lucros dessa empresa se mantivessem constantes, em 2 anos só os lucros da empresa já teriam pago o valor que a gente investiu na mesma. A partir dali tudo seria retorno positivo, digamos assim, seria lucro de fato no bolso do acionista. Mas por que ela está sendo tão descontada assim? Justamente por conta do temor de que ocorram intervenções políticas por parte do governo federal brasileiro nos rumos da empresa, nos rumos da Petrobras, e ela passe então a não ser mais tão lucrativa e não apresentar mais os bons resultados que ela vem apresentando nos últimos anos. Detalhe, quero reiterar aqui que isso não seria novidade. A gente teve um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, talvez o maior do mundo, justamente na Petrobras, que aconteceu principalmente durante o segundo mandato da Dilma. Bom, como o governo federal é o maior acionista da empresa, todo resultado que a Petrobras apresenta é um resultado também para o governo. Ou seja, se a empresa apresentar lucro,
é lucro que é revertido para os cofres públicos do governo federal e que pode ser aí realizado investimentos por todo o país utilizando esse dinheiro. Porém, se a empresa der prejuízo, esse prejuízo também é do governo federal. E lembrando a todos, se é do governo federal, é de todos os brasileiros, porque o governo, ele basicamente é sustentado pelos impostos que nós pagamos. Se o governo tem um superávit, é um superávit do povo brasileiro. Se o governo tem um déficit, é um déficit do povo brasileiro. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui é a questão da segurança jurídica. Se o governo fica a todo momento mudando os termos do jogo, digamos assim, a gente causa uma falta de previsibilidade no mercado. Se a gente não tem previsibilidade, não sabe o que pode acontecer amanhã, o governo simplesmente toma uma decisão e muda tudo que a gente tinha pensado que aconteceria, a gente tem uma fuga de investidores internacionais. O investidor que está lá nos Estados Unidos pensando em colocar dinheiro aqui no Brasil, olhando para a Petrobras, talvez, como ela está com os múltiplos muito descontados, né, uma empresa que paga muitos dividendos, ele pensa, vou investir na Petrobras. Mas aí ele olha para o que tem acontecido no governo e aí ele de repente muda essa ideia que ele tinha de trazer o dinheiro para cá. E se a gente tem menos dinheiro internacional entrando no Brasil, menos dólares, o custo do câmbio também fica maior, ou seja, a gente precisa de mais reais para comprar $1. Enfim, pessoal, em resumo, tá? Essa questão da composição acionária da Petrobras, tendo o governo federal como principal acionista da empresa, consequentemente recebendo a maior parte dos dividendos, dos lucros que a Petrobras distribui, é uma questão importante a ser considerada. O Lula disse, por exemplo, que a empresa deveria ter utilizado esses lucros que ela teve e investido na indústria naval, investido no Brasil, enfim, na pesquisa, na tecnologia, pois o governo federal, como recebeu essa grande quantidade de dividendos da empresa, pode fazer a mesma coisa. E outra, se o governo federal, que detém mais de 50% das ações ordinárias, que são as ações que de fato dão direito a voto, que permitem decidir os futuros, os rumos que a companhia toma, o governo pode utilizar esse 50%, pode utilizar esse voto de peso que tem, que é o principal voto no caso das ações da Petrobras, para definir quais são os rumos que a empresa deve tomar no futuro. Consequentemente, se o governo acredita que a empresa deve investir em setores pontuais, em setores específicos que vão trazer mais desenvolvimento, mais emprego, enfim, vão melhorar a questão econômica e social também do Brasil, é uma questão que pode ser discutida aí via conselho de administração da empresa e, repito, com o governo federal com mais de 50% das ações ordinárias, o seu voto é o principal. O governo pode sim determinar aí algo diferente para os rumos que a companhia deve tomar. Agora, ficar criticando a distribuição de dividendos de uma política que vem sendo adotada com base naquilo que a Petrobras tem definido, não é muito interessante. Na verdade, parece uma transferência de responsabilidade. Por fim, quero dizer aqui que a Petrobras é provavelmente a maior empresa que a gente tem no Brasil e é muito importante garantir que ela tenha um futuro próspero, que ela continue gerando muitos lucros, que consequentemente são revertidos para a população brasileira, né? O governo federal, repito, aí, é o maior acionista da empresa, portanto é aquele que mais recebe os lucros dessas distribuições que a empresa faz. Então manter a empresa competitiva no mercado, gerando bastante resultado, é muito importante aí para o futuro do Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, porque esses lucros podem ser utilizados sim para programas sociais, por exemplo, como é justamente aquilo que o Lula alega que fará com o dinheiro que a Petrobras gera. E era isso aí, pessoal. No vídeo de hoje era isso. Agradeço a todos pela atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.